depois de Deus ter falado com você, eu sei que você vai se importar. Aliás, se importar é um ponto muito importante naquilo que Deus quer falar conosco hoje. Tá bom? Eu sei que tem pastor que diz assim: eu não gosto de pedir para o povo repetir, mas eu sou do outro time, eu gosto de pedir para o povo repetir. Quantos aqui acham que devem obedecer o seu pastor? Então tá bom, então eu sei que vocês vão me obedecer agora. Vou pôr em prática. Não, mas na força do amor e do carinho que nós temos, eu quero que você agora, numa oração, você diga de todo o coração, com tua mente, com todo o seu ser, você diga comigo: eu quero ouvir o Senhor. Diga de novo: eu quero ouvir o Senhor. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou pedir para você ser bastante interativo. Não vou invadir a sua, se você é um pouco mais introvertido ou extrovertido, mas eu queria que você participasse. Eu quero que você saia daqui com algo no teu coração, algo na tua mente, que você possa colocar em prática, sabe? Imediatamente. Você saiu daquela porta, você já sabe que pode colocar em prática. Sabe por quê? Você tem influência. Você tem influência. Você tem influência. Eu passei a acreditar mais nisso depois que eu comecei a participar de um movimento. Porque o Global Leadership Summit não é apenas uma conferência para líderes, mas é um movimento de liderança que se espalhou no mundo como nenhuma outra conferência de liderança fez nesse tempo. Você ouviu falar? É isso mesmo. Essa conferência, ela já está em mais de 130 países. E por onde esse movimento chega, nós vemos pessoas sendo transformadas. E ele não é um evento para dentro da igreja, ele é um evento que vai e alcança liderança, que tem fé ou que não tem fé, né? Até pessoas que não têm fé nenhuma participam do Summit. Fé que eu digo, fé espiritual, né? Porque para viver a pessoa tem que acreditar. E hoje eu quero falar com você sobre uma palestra que eu ouvi no Summit em 2018. Isso aqui é baseado numa palestra do pastor Craig Groeschel no Global Leadership Summit de 2018. E ele fala justamente sobre sermos influência. Mas sermos influentes de uma maneira que as pessoas não nos sigam ou não liderem, não sejam influenciados a liderarem por força ou por violência, como diz o texto lá bíblico. Eles queiram fazer parte desse movimento, porque isso está dentro deles. E isso com certeza é algo que você percebe, quando você vê uma pessoa, você segue aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa, antes de amar aquilo que ela quer falar com você, o movimento que você quer que você se envolva, você primeiro, você admira aquela pessoa, você se interessa por aquilo por causa da pessoa. Você já viu que tem pessoas que falam a mesma coisa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é a mesma coisa do jeito que o outro falou? Por quê? Por causa daquela pessoa. Ela é influência. Então, hoje existem influencers no Instagram, no YouTube, no TikTok, né, no Facebook. YouTubers fazem pessoas mudarem, trocarem até o jeito que penteia o cabelo. Não é? Harmonia facial. Tem hora que eu olho e falo assim: gente, como as mulheres estão mais parecidas umas com as outras. Mas essa fulana é quem? É aquela? De tanto que está parecida, porque faz um negócio na boca que parece que todo mundo tem a mesma boca, né? É verdade. E o cabelo? Se alguma influência, uma youtuber famosa faz um jeito no cabelo, você fala assim: quanta gente está com esse mesmo cabelo, né? O jeito que alguns homens lideram,
alguns homens vendem, alguns homens... tudo depende do influenciador dele, né? Hoje nós temos os coaches, que uma ciência muito boa, né? E como é bom a gente... Esses dias eu participei de um dia todo aí com um coach muito interessante, famoso, e como ele é influenciador. E parece que os homens... Né? Você já viu o pastor de algumas denominações? O pastor líder dele é, por exemplo, carioca. Daí tem um pastor aqui, que nasceu no Pantanal. Em vez de ele falar porta, ele está falando porta. De tão influenciado que ele foi por aquele líder. São pessoas que são influências, eles são influenciadores, eles fazem as pessoas desejarem segui-los. Quais são os líderes que você mais admira? Qual é a pessoa que mais influenciou a sua vida? Qual a pessoa que mais influenciou a sua vida? Uma. Se você tivesse que eleger uma, fala para a pessoa que está do seu lado, qual é a pessoa que mais influenciou a sua vida e por quê? Conta para ela. 3 minutinhos aí para você. Por que essa pessoa que mais influenciou a sua vida? Por quê? Uma das pessoas que, só para você ter uma ideia, uma das pessoas, porque eu penso em influenciadores, eu penso em áreas, né? A pessoa que mais me influenciou na minha teologia, uma pessoa que mais... Mas tem aquele que é alguém que você ama seguir porque você ama aquela pessoa. E se eu fosse escolher um nome só de um influenciador na liderança, eu escolheria o pastor Gilson. Sabe por quê? O pastor Gilson é assim... Gente, o sobrenatural age na vida dele, sabe? E ele é um homem que ele vive constantemente aquilo que ele prega, aquilo que ele anuncia. Até mesmo quando ele fala sobre, nós vamos ver no último ponto, de ser vulnerável, até nisso ele é exemplo. Sabe, é a vida, nós amamos. Se o pastor Gil chegar e falar, Ronaldo, agora, vai ali, tem uma privada entupida, eu estou pedindo para você ir lá limpar, eu faria isso com o maior sorriso no rosto. Agora, se fosse uma outra pessoa, eu ia falar, mas por que tem que ser eu? Não é assim? Porque você ama. Quais são os pais que os filhos amam obedecer? Aqueles pais que eles pedem alguma coisa para os filhos e os filhos dizem, sim, eu vou fazer. Hã? Bom, eu vou contar uma história para você que aconteceu ontem. Né? E já aconteceu isso outras vezes. E... o Fernando me ensinou uma coisa que eu não tinha percebido, mas depois que eu fiz que eu estava falando lá no retiro, você falou aquilo, eu falei, rapaz, não é verdade isso. Eu vou contar aqui agora, mas assim, ontem aconteceu uma coisa que fala muito sobre isso. A minha netinha, a netinha mais linda do mundo, você tem direito a discordar, entendeu? Te dou todo, principalmente se é vovô e vovó, tem direito de discordar mesmo. Aí, chega aquela hora de tomar um remedinho, porque está dando muita gripe, não está dando? Nas crianças, assim. E aí, chegou uma hora, um remédio foi fácil. Agora, teve um remédio, que eu acho que ela olhou para aquele remédio, ela não foi com a cara do remédio. E aí, para dar o remédio? Meu Deus do céu, aí eu falei assim, e agora, como nós vamos influenciar a Luísa a tomar esse remédio? Porque tem hora que nem na força não vai, né? E aí, como é que faz? E aí chegou a vovó Tânia Mara, e ela conta história, ela fala coisa no ouvido, aí ela vai, e aí eu vejo que a Luísa vai mudando de atitude assim, sabe? E eu falei assim, uau, eu já contei, né, lá no retiro que nós tivemos da Rede do Amor, na palavra contei, eu estava falando que tem hora que a Tânia Mara, ela faz uns negócios, fala alguma coisa no ouvido, a princesa Tânia Mara fala alguma coisa no ouvido da Luísa, e ela está toda revoltada, ela abraça, ela fala no ouvido, e aí a Luísa está fazendo, ela estava falando não, estava chorando, e de repente ela está fazendo. Aí eu falei assim, eu falei para o povo lá, tem hora que eu fico até assustado com isso. Estou com medo de você, princesa. Não, é uma brincadeira. Mas aí o Fernando me alertou de uma coisa. Pastor, você não notou não?
elas, todo o tempo, desde que ela te conhece, ela faz isso com você. Eu falei, não é mesmo? É o poder do encantamento. O poder... São pessoas que a gente segue porque a gente ama seguir. A gente quer obedecer porque a gente vê que aquela pessoa, ela está fazendo aquilo por amor. Não é verdade? Eu não posso deixar de dar o remédio para o meu filho, para a minha filha, sabendo que se ele não tomar aquele remédio, vai enfrentar um problema muito pior, não é verdade? Nós fazemos isso. E quais são os pais que os filhos sentem facilidade em obedecer? Quais os cônjuges? O que é a atitude de um marido, de uma esposa, que faz com que o outro deseje, queira viver com ele, compartilhar, servir? Quais são os amigos que nós queremos ter por perto? Enfim, como são as pessoas pelas quais nós nos apaixonamos? E nessa palestra do Craig Rochelle, ele mostrou que isso envolve sentimentos. Quando nós estamos perto dessas pessoas, nós nos sentimos valorizados e pertencentes. Porque o valor que você dá àquela pessoa faz com que ela tenha aquele sentimento de pertencimento. Então, nós nos sentimos valorizados perto dessas pessoas, nós nos sentimos inspirados perto dessas pessoas, nós nos sentimos capacitados e temos coragem até mesmo para assumir as nossas vulnerabilidades. Então, vamos lá. Essas pessoas nos fazem sentir de maneira diferente, por quê? Porque eles têm um coração que se importa. Eles têm um coração. Então, primeiro, coração que se importa. Um coração que realmente se importa. Sabe, quando eu ouvi o Leno orando pela essa tragédia no Rio Grande do Sul, eu sei que o pastor Leno, quando ele orou, ele tem um coração que se importa. Ele tem um coração tanto que se importa, que às vezes faz umas doideiras assim, que você fala, você vai fazer isso mesmo? Vou. Por quê? Porque ele se importa. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que todo missionário tem que ser doidão, porque senão ele não faz o que faz, né? Então, o meu amigo Leno é doidão. Né? Ainda bem que ele tem a outra parte de equilíbrio que é doidona também, mas ela vai pondo assim, né, na direção que é a Raquel. A Raquel é a sabedoria ali, mas os dois estão sempre juntos fazendo obras assim, foram para cada lugar, né, gente? E foram fazendo missões em tantos lugares. Um missionário, ele está no campo porque ele se importa com aquelas pessoas. O pastor Rodrigo Petrelli e a Valência estavam por aí, né? Eu acho que eles ainda estão por aí, né? Estão por aí. Você já conversou com eles? Gente, olha que eu começo a falar da África e das necessidades da África. Meu Deus! Eles estão lá porque eles se importam. Sabe, eles têm um coração que se importa. João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha essa frase. Você nunca será uma pessoa que os outros amam se não for alguém que ame as pessoas. Você nunca será uma pessoa que os outros amam se não for alguém que ame as pessoas. Quando alguém nota que você se importa por causa do amor, as coisas ficam muito diferentes. Você não está querendo usar aquelas pessoas. A pessoa sente que você se importa com alguma coisa com a qual ela se importa também e que você faz aquilo por amor. Às vezes a gente passa assim, Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Gente, você acha que foi fácil para Jesus? Tem um cara que passava a mão no dinheiro lá das ofertas. Tal do Judas fazia isso. O Judas era Judas desde o começo. Mas Jesus amou. Tinha um outro que o negaria, o cara que falou e tal, e não entendendo sobre que tipo de Messias que Jesus era, que eu não estou condenando o Pedro
tipo, não presta e tal, porque às vezes a gente faz isso, não pega a falha de alguém, né? E começa. Não, era porque ele esperava um outro tipo de Messias, mas ele nega Jesus. Quando Jesus mais precisava das pessoas, as pessoas dormiram, falavam, interceda por mim, eles dormiram. Eram pessoas decepcionantes, assim como eu decepciono Jesus muitas vezes. Eu falo assim, eu estou seguindo Jesus, mas eu acho que Jesus tem hora, tem hora não, muitas vezes ele fala, não era por aí não, hein? Mas sabe por que Jesus não desistiu daqueles homens? Porque ele os amava. Sabe por que Jesus não desiste de nós? Porque Ele nos ama. Ele sempre teve um coração que se importava com as pessoas. E nós temos esse coração, né, que se importa? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente para mim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu vou usar algumas coisas aqui também do Simon Sinek, que foi um dos outros palestrantes do Global Leadership Summit, que ele tem um livro que ele escreveu, que é chamado Comece pelo Porquê. Quantos conhecem esse livro? Conhecem? Gente, quem não conhece não sabe o que você está perdendo. Sem brincadeira. É um livro sensacional. Eu vou usar uma frase dele aqui. Mas sabe, quando você sente que tem uma pessoa que se importa, é diferente. Uma frase da Maya Angelou. Ela diz assim, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. Eu aprendi também, tenho certeza que daqui a pouco vocês vão lembrar do que eu disse aqui. As pessoas vão esquecer do que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Gente, eu já fiz vários casamentos. E eu sou daquele pastor que eu não me iludo que a pessoa vai lembrar da mensagem. O noivo e a noiva geralmente não lembram da mensagem do casamento. Mas sabe o que elas dizem às vezes? Na maioria das vezes. Qualquer tipo de casamento, isso acontece com outros pastores. Mas quando eu faço, as pessoas chegam, pastor, eu nunca me esquecerei daquele casamento. Todo mundo comentou, pastor, foi uma bênção demais. E algumas vezes, na certa liberdade que eu tenho com alguns, eu faço isso com todo mundo, eu pergunto assim, o que eu preguei? A pessoa lembra assim, de uma frase, demora assim, aí lembra de uma frase, mas elas se esquecerão do dia do casamento delas? Não. As pessoas esquecem o que você disse, o que você fez, mas elas não se esquecem do que você as fez sentir. Sabe por quê? Vem de um coração que se importa. E sempre que vem de um coração que se importa, isso muda muita coisa. Eu aprendi com John Maxwell algumas coisas. A maior parte das coisas que eu sigo sobre liderança, ele é o meu mentor de liderança. Eu cheguei a ler, não sei se ele já lançou algo novo, mas toda a coleção de livros do John Maxwell. Gente, é um cada vez melhor que o outro. E agora eu estou repetindo, entendeu? Uns dias que eu estava aí, eu li sobre a jornada de John Maxwell, quando ele conta o que é importante numa jornada. Realmente é uma coisa super de Deus, gente. Então, a gente percebe que aquela pessoa tem um coração que se importa. O jeito que ele fala, o jeito que ele escreve. Mas eu aprendi com ele uma coisa muito interessante. Você quer ver? Para você demonstrar que você se importa, vai ter outro jeito, mas demonstrar que você se importa. Nós temos aqui a base. A base é o amor. O que o amor, como que o amor às vezes, ele pode ser visível. Você diz, eu amo, mas a pessoa precisa sentir realmente, não é só na palavra, não é na convivência. Então vamos lá, você vai, eu já fiz essa pregação aqui, mas já faz um tempo, mas eu uso essa mensagem muito em casamentos também, porque fala muito sobre relacionamento e amor. Mas você está pronto, pedir para você interagir, você já interagiu a primeira vez, dizendo qual é a pessoa que mais influenciou a sua vida, mas agora a gente vai fazer uma outra participação. Primeiro você vai fazer um coraçãozinho assim, faz um coraçãozinho, vai.
Aí. Se esforce, fala, esse pastor é chato, mas eu vou fazer. Sabe, daquele mas faz. Ó, você viu? Só de vocês fazerem, vocês já estão rindo. Não sei se vocês estão rindo de mim, mas assim, é legal. Faz assim, agora filma alguém, põe alguém no meio do seu coração ali. Se for a sua esposa, o seu esposo já diz assim, por amor a você, diga, por amor a você. Amém. Agora eu quero que o Guilherme Borges mire lá no Lucas Tito. Ó. Aí, tá vendo? G, aí, ó. Você foi amada duplamente, você tá vendo? Glória a Deus. Tudo que nós temos que fazer tem que ser por amor. Só que quando a gente faz por amor, a gente muda um pouquinho. Nesse mundo é cada um por si, Deus por todos. Se eu não lutar pelo meu, quem que vai lutar? Então primeiro eu. Mas para a gente é diferente. Se Jesus falasse assim, primeiro eu, a gente estava perdido hoje, né? Mas você vai dizer, principalmente se você estiver do lado do seu esposo, do seu filho, da sua família, você vai, ergue o dedo assim, ó. Não é para você apontar, não. Você vai dizer assim, primeiro você. Primeiro você. As pessoas que se importam, eles tiram o eu do centro. Eles passam a não usar tanto eu, mas usar mais o você. Nessa hora de servir, primeiro você. Só que tem hora, o que o versículo diz? Que tendo-os amado, amou-os até o... Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo seu casamento? Qual é o preço que você está disposto a pagar para servir o seu filho, a sua filha? Qual é o preço que você está disposto a pagar por aquele liderado difícil? Que você já está orando para ele mudar de cidade, se dar muito bem na outra igreja. Porque às vezes não dá para você tocar o cara, mas você fala, puxa, ele podia muito bem, a empresa dele podia transferir ele, né? Não, ele serve em alguma força militar aí, vamos transferir ele para outro país, para outra cidade, para outro país, olha só. Então, esse que é bem longe, né? Gente, qual é o desejo nosso de mesmo diante das decepções, da falta de companheirismo, das traições, das negações, qual é o preço que a gente quer pagar por amor às pessoas? Por quanto tempo? Então você vai dizer assim, lembra que vai ser tudo por amor. E você vai fazer por causa do amor, primeiro você. E segundo você vai pôr assim, sempre com você. Reticências? Diga para a pessoa que está do seu lado, quero caminhar sempre com você. Sempre com você. Vai ser sempre mesmo? Mesmo com aquele liderado difícil. Eu gosto muito de ler algumas coisas sobre neurociência, mas eu vou lá e avalio. Sabe por quê, gente? Tem gente que, para dizer que é verdade, fala que foi o neurocientista que falou, e ele nunca ouviu de nenhum neurocientista aquilo, entendeu? Então eu prefiro olhar. Quando eu vejo alguém falando, eu faço assim, eu pergunto para a inteligência artificial qual que é daquele cara, de onde que ele veio, onde que ele estudou, tal. Então, mas a neurociência tem descoberto muitas coisas, não é verdade? Esses dias a Tami mostrou um recorte que eu já hoje coloquei em prática. Você não sabe o quanto que foi bom. Eu acho que ele é um psiquiatra, né? Eu só vi o recorte, ele é um psiquiatra. E também, ele estava estudando lá, e muitos outros estão falando sobre a questão da ocitocina. Não é verdade? A importância que a ocitocina tem para nós. Então, eu estava vendo, ele estava dizendo que, por exemplo, sabe quais são os maridos que vivem mais? Aqueles que sempre antes de sair de casa dão um beijo na esposa. Mas não pode ser na bochecha, tem que ser na boca. E tem que ser no mínimo 7 segundos.
Ah lá, eu gostei dessa parte, sabe por quê? Todo dia que eu saio de casa, eu dou um beijo na princesa Tânia Mara, na boca. Só que é o seguinte, às vezes eu demoro para sair, esqueci tal coisa, vou pegar tal coisa, eu chego para ela, ó, o beijo venceu, vou ter que dar outro, porque eu vou dar tchau, tem que dar beijo de novo. Aí eu dou beijo. Hoje, como eu aprendi isso, eu fui lá dar um beijo, porque geralmente eu beijo, tchau. Hoje eu fiz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 6,5. Não, ela riu. Falei, por que você está rindo? Ah, mas ela riu, aí já soltou outro neurohormônio, né? A serotonina. Aí ficou todo mundo feliz. Gente, quando você tem esse relacionamento, você gosta de celebrar o outro, sim ou não? Porque quando eu chego em casa, eu também faço a mesma coisa. Ou quando a gente se reencontra, eu dou lá um beijo de novo. Cheguei, assim como saí, eu vou dar o beijo que eu cheguei. Sabe, a pessoa precisa ser, nós precisamos nos celebrar uns aos outros, isso começa em casa. Ao invés de ficar reclamando da pessoa, vamos celebrar uns aos outros. Então eu quero que você junte suas mãos assim. E celebra a pessoa que está do seu lado. Bate palma para ela. Você merece. Você merece um aplauso. Oh, você merece um aplauso. Você merece um aplauso. Você merece um aplauso. Obrigado pela participação. Sabe por quê? Alguns que querem ser líderes, eles querem mostrar para você o quanto que eles sabem. Eles começam a criticar os outros. O outro fala, mas ele disse isso. Sempre tem uma correção. Para dizer que ele sabe mais. Para dizer que ele que é o líderzaço. Ele que é o grande. Então presta atenção em mim, foca em mim. E às vezes tem pessoas mesmo que são muito capacitadas. E elas chegam para você e é uma coisa assim, que realmente a pessoa fala, uau, eu quero seguir. Não é verdade? Alguns vão fazer, outra frase. Alguns vão fazer você pensar que eles são importantes. Os melhores vão ajudá-lo a ver que você é importante. A gente começou a fazer um podcast chamado Liderando com Fé. A gente tem entrevistado várias pessoas, nós estamos fazendo meio baseado no Global Leadership Summit, 7 áreas de influência. E a gente está usando, o Gabriel e eu, nós estamos ali e tal. E tem o Luiz. Eu não sei se o Luiz está aqui hoje, mas... Aí o Luiz, ele falou assim, a gente falou, dá uma dica dos podcasts. Ele falou, cara, eu vejo uma grande diferença de alguns podcasts. Tem podcast que o cara fez um podcast para mostrar o quanto que ele é bom. O quanto que ele sabe, as perguntas que ele sabe fazer. Mas os melhores podcasts que eu conheço é quando o entrevistador quase some e que o entrevistado realmente é a pessoa mais importante naquele momento. Eu olhei para o Gabriel olhou para mim e falei, pronto, Gabriel, essa vai ser uma das máximas do nosso podcast. Nós não vamos, no Liderando com Fé, nós não vamos fazer algo para, agora todo mundo, eu vou ficar conhecido, você vai ficar conhecido. Aqui o mais importante vai ser o entrevistado. Gente, quando a gente dá corda para o entrevistado, a gente já levou cada pessoa lá. Meu Deus! Coisas assim que a gente tem aprendido, mas aprendido demais com o conhecimento do outro. Alguns vão fazer você pensar que eles são importantes. Os melhores vão ajudá-lo a ver que você é importante. Olha, nós temos líderes de PGMs aqui, nesta manhã, que se importam. Por isso que eles estão lá liderando. Você diz, pastor, eu acho que não sou eu esse cara. Não estou. Depois a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu só estou dizendo que você, parabéns. Quero celebrar diante de Deus a sua vida, porque você é uma pessoa que se importa, porque senão você não lideraria um PGM. Para que liderar um pequeno grupo, gente? Para que você ficar se importando se a pessoa veio ou não veio, como é que está a vida dela, se ela está bem no casamento, se ela está, você chegar lá, vamos fazer um curso, vamos fazer isso. Eu quero parabenizar cada supervisor que está aqui, porque você está cuidando de quem cuida.
Eu quero parabenizar cada coordenador aqui, que você já está cuidando numa outra nível de liderança. Você já está liderando gente que lidera. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Você está demonstrando que vocês se importam. Mas nós temos pessoas aqui também que servem lá na escola do discípulo. Quantos aqui servem na escola do discípulo? Eu estava vendo aqui, muito bom isso aí. Glória a Deus. Vocês se importam e vocês dão valor ao ensino da palavra de Deus. Nós temos pessoas aqui que se importam com a área da família e seus relacionamentos. Quantos aqui participaram ou ministram em algum curso da escola da família? Levanta a mão, escola da família. Olha aí, parabéns. Tem gente aqui que se importa, que dedica tempo. Essa galera aqui da música, gente, eles se importam, eles dedicam tempo. E quando a gente vai orar aqui, eu percebo que eles querem que o nome de Cristo seja glorificado. Tem gente que serve aqui porque se importa na produção. Sabe a produção? Isso que está sendo gravado, que vai para o YouTube e tudo. Eu vou dar um testemunho, sem medo de... E se eu puder elogiar, vou elogiar outra vez, e quantas vezes for necessário. Eu tenho um amigo, vocês também devem conhecê-lo. É o meu amigo Joey. Ele lidera ali na produção. Uma vez numa marcha para Jesus, a gente estava fazendo um VT para anunciar a marcha para Jesus. Assim, a Rede Globo, né, tem as suas exigências, TV Morena, o padrão que eles têm. E a gente procurou uma agência de publicidade. E eles fizeram... porque a gente fez uma primeira tentativa mais amadora, o cara só olhou e falou, volta e faz outro. Aí eu fui numa agência, eles fizeram, o cara falou, onde você fez isso? Eu falei, opa, agora vai ser aprovado. Falou, não dá, hein? Aí alguns disseram, não, aqui é TV Morena, quer que leve tudo para aquela agência da Morena. Eu falei, será que só vai passar? Aí tá, eu vim e falei com o Joey. E todo mundo demorava assim um tempão para fazer as coisas. Aí o Joey arrumou a coisa, deixa eu conversar aí com o cara quais são as exigências, padrão, tarará, e levei para o cara da TV Morena. Ele olhou e falou assim, quem é esse cara, você conhece ele? Eu falei, conheço, ele é meu amigo. Ele falou assim, por que você não pediu primeiro para ele? Aí já vi interesse, falei assim, não, ele é ruim de edição. Porque vai que chamam ele, né, gente? Não, mas eu estou brincando isso, mas eu sei do valor que ele tem. Eu conversei com aquelas pessoas que até virou uma brincadeira lá, e outras pessoas que já comentaram. Eu falei, o Joey não vai trabalhar muito tempo aqui na igreja. Sabe, porque ele vai receber outras propostas e tudo mais. Mas eu percebi, sabe o quê? Que o Joey não trabalha na produção da igreja, porque aqui é o lugar que ele mais pode ganhar. Ele faz isso porque ele ama o reino de Deus. E ele se importa. Se importa do jeito que as coisas vão acontecer. E eu podia assim... você quer aplaudir, Emília? Eu acho que a gente podia aplaudir. Celebrar. Glória a Deus. Ele é uma pessoa que se importa. Sabe por quê? Ele não quer só fazer o vídeo porque, que legal, que ficou bem editado. Não, qual que é o objetivo disso? O que a gente pode fazer para isso realmente funcionar para o propósito para o qual ele está sendo criado? Gente, é gente que se importa lá na produção, na administração. Vocês já conversaram um pouquinho com a Edmara? Gente, é inacreditável. A Edmara, ela se importa, ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Você entende? E ela não está fazendo ali, ela podia também trabalhar em outro lugar, porque, gente, a administração da igreja, algumas partes ali não é mole não, né? Então, ela se importa, ela é apaixonada por aquilo que ela faz, aquilo tem valor. Eu estou convivendo com essas pessoas. Você já viu o trabalho no Viva a Vida? Gente, quem trabalha ali no Viva a Vida, eles fazem aquilo porque eles se importam com aquelas pessoas, eles se importam, aquelas pessoas se sentem amadas, aquelas pessoas se sentem cuidadas.
Minha mãe, por uma questão até de cuidado médico, por causa de alguns remédios que ela toma, ela tem 88 anos, e para que houvesse um acompanhamento direto, eu levei ela para um lar que cuida de idosos, e a Cláudia é que administra lá. Eu estava conversando com a Cláudia, algumas lutas. A gente foi comemorar o aniversário da minha mãe. O que a Cláudia passa, e o que ela já teve que fazer, e as encrencas que aparecem, e o cuidado que ela tem. Gente, ela se importa. Eu fico feliz. Quando eu oro, agradeço a Deus pela vida delas e por todas aquelas cuidadoras. Elas são tão especiais. Ela chega lá e chama a minha mãe de vozinha, uma chama de mãezinha, senta no colo dela, ela fica toda. Gente, pessoas que se importam. Nós temos que nos importar, nós temos que fazer porque nós amamos. Ministério de missões, né? Se importar com os missionários, se importar com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, de verdade, não é porque você é um curioso, porque você fala, que tamanho dessa catástrofe, agora eu vou fazer um estudo escatológico do tempo que resta. Não, fazer isso também, amém. Mas realmente se importar com o sofrimento das pessoas, ter empatia. Os projetos sociais da FUNASP, todo mundo, o pastor Marcos Risse, gente, ele se entrega totalmente a trabalhar com aqueles presidiários, ex-presidiários, aquelas pessoas que, por alguma maneira, por alguma coisa na vida, se tornaram dependentes de drogas, os adictos. Ele se importa. Uma vez eu estava orando com ele foi orar por esse povo, sem brincadeira. Gente, estava aqui, estava eu e ele, estava ajoelhado. No lugar que ele ficou uma poça de lágrimas. Ele não faz isso porque ele se importa, você entende? Quando a pessoa se importa, ela é apaixonada por aquilo. Você já conversou com a Vivi Vazes? Está por aí, não? Não. Gente, esses dias também nós entrevistamos ela lá no nosso podcast. Pensa uma pessoa que fala apaixonadamente sobre tudo que ela faz. Ela se importa, ela não está fazendo aquilo porque ela vai ganhar dinheiro, porque se fosse ela faria outra coisa, né, Evans? Ué, claro. Mas o Evans está ali, Evans, é demais ver vocês dois. E ver como se faz porque importa. Você vê, nós estamos rodeados de pessoas aqui que são líderes que nós amamos seguir. Eu seria liderado facilmente por qualquer um desses pastores que eu caminho junto com eles. Eles estão pastoreando, eles estão fazendo, eles se importam, eles realmente estão apaixonados por aquilo que fazem. Né? Tem alguns mais chorões, tipo o pastor Vinícius Gregório. Eu não sei como é que ele consegue, ele chora e fala ao mesmo tempo, é fantástico, tem que aprender isso com ele. Ou eu choro ou eu falo, ele fala chorando. É uma pessoa apaixonada, ele se importa. Então agora, mais uma interatividade, tá bom? Eu não sei se eu vou chegar no quarto ponto, mas se eu chegar no segundo, beleza. É que eu estou tão apaixonado por isso que eu estou falando, que estou me entregando nisso aqui. Tem hora que você tem que falar para a pessoa, você tem que falar, eu noto, e o que você faz é importante e faz grande diferença. Você tem um coração que se importa? Então para um pouco aqui. Pega o seu celular. Primeira vez que o pastor vai incentivar o pessoal a abrir. Pega no seu WhatsApp, que eu não sei, eu acho que é o melhor, né? Que todo brasileiro é mais o WhatsApp. Quem você nota que faz e que você quer dizer para ele agora, eu noto que você está fazendo, o que você está fazendo é importante para mim e para uma porção de pessoas. Escreve isso para alguém. Alguém que você nota. Queria que você mandasse uma mensagem agora para alguém. Curtinho assim. Eu noto o que você faz e o que você faz é importante para mim e para muitas pessoas. Escreve aí. Se quiser inventar outra coisa, eu só estou te dando uma dica. Pega aí agora o seu... Isso, pega aí. O WhatsApp vai servir para uma coisa que presta agora. Vai lá.
Eu noto o que você faz é importante para mim e para uma porção de pessoas. Sei lá, escreve, vai aí, diz que você nota e que você percebe o quanto é importante. Olha lá, a dica está aqui, ó. Está aqui na tela. Eu noto, são as 4 palavras, é o Craig Rothschild que disse isso, né? As 4 palavras importantes aí num coração que se importa. Eu noto, você importa. Quer dizer, você é importante para mim e você é importante. Escreveu. Bom, se você falou, não queria fazer isso só para uma pessoa, não queria fazer para várias, não tem problema, faça para várias. 2, qual é a outra característica desse líder que nós amamos seguir? Primeiro, é um coração que se importa. E segundo, é uma paixão por inspirar. Uma paixão por inspirar. Gente, um versículo que eu tenho que, até hoje eu estou ainda tentando entendê-lo. Mas olha o que Jesus disse. Olha lá, ó, João 14:12. Olha isso aqui, rapaz. Olha lá. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Gente, diga a verdade. Eu estou caminhando com Jesus, estou vendo ele fazer uma porção de coisas. Aí ele vira para mim e fala assim, ó, eu digo uma coisa para você, e é verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maior ainda, falou Jesus. Acho que o senhor está enganado comigo. Jesus está inspirando os seus seguidores, os seus discípulos, os seus apóstolos a fazerem. Não simplesmente por uma ordem dada, mas porque ele está inspirando. Através da sua própria vida, ele está inspirando outros a fazerem. Nessa palestra do Craig Rothschild, ele citou uma pesquisa com a companhia Bain, que pesquisou 2.000 funcionários e descobriram 33 atitudes diferentes mencionadas como atitudes que inspiram. Então vamos lá, nós vamos do 1 ao 33. Brincadeira, gente. Senão a gente ia ter que fazer uma noite de vigília aqui, né? 33. Mas algumas delas. Entre elas, aqui estão as mais inspirativas. Ei! Você lidera uma equipe, você tem que influenciar pessoas, você lidera um pequeno grupo, você tem que liderar lá dentro da sua casa. Gente, nós somos chamados para liderar. Esse tempo precisam de líderes, você tem influência. Então lidere, nós precisamos. O mundo carece, o mundo está gritando por você, por favor, me ajude, me ajude. Nós vamos ouvir o clamor e ficar quieto? Não dá, olha aqui, gente. Se você quer ser, mira nisso aqui, ó. Primeiro, perspectiva otimista. O otimista não é aquele que diz, não, está tudo bem, fica tranquilo, no fim dá tudo certo. Não. O otimista é aquele que diz assim, hoje temos desafios difíceis, mas nós vamos vencê-los. Yes! Hoje nós temos desafios e amanhã vai ter também. E depois de amanhã, até Jesus voltar, ou a gente se encontrar com Jesus, teremos desafios difíceis. Se você já teve desafio difícil, eu não estou dizendo para você que não vão mais ter desafios, mas você é mais que vencedor naquele que amou você. E Ele tem o poder para você vencer. Não tem algo mais de perspectiva, mais positiva, mesmo em meio às tribulações, do que ler o Evangelho. Você leu já o livro de Atos? Meu Deus! Os caras estão lá apanhando, outros estão morrendo, e os caras estão lá. E os apóstolos, tipo o apóstolo Paulo, vamos lá. Não é que ele não está vendo os problemas, as dificuldades. Não, mas nós vamos vencê-lo. Nós vamos vencer esse problema aí. Veja essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
Porque nós andamos por quê? Tem alguma coisa errada nessa transcrição do versículo, né? Mas nós vivemos, nós andamos por e não por vista. Você anda pelo quê? Pelo que você está vendo ao seu redor, ou você anda por fé? Então, primeiro, perspectiva otimista. Depois, a humildade. A humildade inspira e o orgulho desencoraja. Olha o que a Bíblia diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Daí que veio o primeiro, você. Consistência. Você completa o que você faz? Vamos melhorar nisso, gente? E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de... Quem tem, como diz a música lá, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Porque o Senhor não tem prazer naquela alma que desiste. É isso, consistência. Empatia, ser um bom ouvinte. A pergunta central não está no que a pessoa produz, mas no que está acontecendo com ela. Numa das entrevistas lá do Liderando com Fé, a gente pegou o pastor Marcelo, da Igreja Evangélica Comunidade Global, e ele estava dizendo que quando ele tem lá alguém que trabalha com eles ali, um cooperador, ele percebe que a pessoa não está indo, ele não fica falando assim, faltou produtividade aqui. Ele disse assim, olha, existe uma diferença, eu aprendi, entre gestão de pessoas e liderar pessoas. Quando eu estou na Reobot, que é uma empresa que vende consórcio, ele diz assim, eu não olho só para os números, mas eu olho para a pessoa. Porque gestão é a gente olhar o número e fazer uma porção de coisas e trabalhar com o que acontece aqui. Mas liderar a pessoa é você perceber que se ele não chegou bem, por causa de alguma coisa que está acontecendo com ele, ele não vai fazer nada bem. E aí ele ainda pontuou, ele falou, e eu não faço isso porque eu quero que ele produza bem. Eu faço isso porque eu me importo com ele. E no fim ele disse assim, eu faço isso porque eu coloco Deus nos meus negócios, porque eu não quero Deus fora dos meus negócios. Cara que diz assim, igreja é igreja, negócio é negócio. Não. Então você percebe, é a empatia, ser um bom ouvinte. A pergunta central não está no que a pessoa produz, mas o que está acontecendo com ela. Veja Jesus no encontro com a mulher samaritana. Quem era a pessoa central? Era Jesus, a mulher samaritana. Ele se importou. E ele sabia que o problema dela estava por causa dos muitos relacionamentos que ela tinha. É a mulher adúltera que todo mundo rejeita. Ela vai lá pegar a água, porque naquele horário, porque não tem as outras mulheres para ficar... Você viu, ela já está no quarto marido, quinto marido, sexto marido... Não, então ela vai, Jesus se importa com ela. Jesus é empático. Mas qual é o principal destaque daquela pesquisa? Olha só, o principal destaque foi para o caráter do líder. Um líder que é centrado, aquele que é seguro, estável, confiante. Ele não está carente de popularidade, não está querendo provar nada, não quer impressionar. Ele é guiado por valores, impulsionado por um propósito, pela missão. Tem uma visão apaixonada que conecta as pessoas e a paixão transforma um trabalho em um chamado. Não importa onde você esteja. Líder centrado, seguro, estável e confiante. Nós vivemos um tempo de insegurança. Insegurança porque a gente vê guerras ameaçando.
A gente não via coisa assim na América do Sul agora. A gente já começa a ver alguns sinais de que alguma coisinha pode acontecer. A gente já voltou a ter medo de novo sobre guerras nucleares. Mísseis. Coisa que a gente pensou que não ia ter. A gente está inseguro porque, olha a tecnologia que a gente alcançou para a saúde. Mas aí vem uma pandemia de um vírusinho que a gente nem consegue enxergar e mata milhões de pessoas. A gente tem uma insegurança jurídica, que a gente não sabe quem que está certo, quem que está errado. E agora, todo mundo está inseguro. Diante disso, vamos nos lembrar sempre que a humildade inspira, que nós devemos agir com fé, que nós devemos ser consistentes, que nós devemos ser confiantes, sem se desviar da visão e do propósito que Deus tem para nós. Somos guiados por valores que vêm da palavra de Deus. Nós devemos estar firmes nesses. E eu vou fazer uma declaração que eu escrevi aqui. Como Primeira Batista, nós somos apaixonados por Deus e por pessoas. Pelo que Ele é apaixonado. Pessoas importam. Então nós devemos fazer de tudo, que não for pecado, para alcançar novas pessoas para Jesus e depois ensiná-las, edificá-las na palavra de Deus. Lutaremos para que cada um seja acompanhado com um discipulado, com muito amor, que todos sejam cuidados através de um pequeno grupo multiplicador, aqui e em todas as nações. Faremos isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a proclamação do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Meu irmão, é isso que nos envolve, é isso que nos chama, é isso que nós devemos fazer. Eu sei que às vezes você é confundido, as pessoas confundem, nós erramos, pessoas que estavam seguindo deixam de seguir, às vezes por erro meu, por erro seu, mas não importa, nós não podemos desistir, porque quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Nós temos que ter vontade de se multiplicar, sabe? Líderes que inspiram, eles têm vontade de se multiplicar. Aquela coisa de não ligo para isso, tal. Como não liga? Você tem que ligar. Se a gente estivesse cumprindo a nossa tarefa de anunciar Jesus, olha gente, aqui a gente ia ter que ter uns 20 cultos de 30 minutos cada um para atender todo mundo. A gente já estava com não sei quantos milhares de pequenos grupos espalhados. A gente tem que se importar. Quem não tem Jesus não tem nada. Não tem nada. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter tudo que alguém possa imaginar que possa dar felicidade, mas ele não tem nada porque ele não tem Jesus. Aquela história que a gente fala, puxa, esse cara é tão legal, só falta Jesus. Uai, se ele é tão legal, mas falta Jesus, para ele falta o quê? Nós precisamos, e sabe como que a gente se multiplica? Dá uma olhada aqui, ó. Atenção, presta atenção. Que para você se multiplicar, para você inspirar as pessoas, o que as pessoas querem ouvir de você? Olha o que você fez, faz direito, você não sabe fazer nada, certo? O que as pessoas querem ouvir de você? Eu confio em você, você é inteligente, está capacitado para decidir, você é um vencedor. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, eu confio em você? Não, mas você confia de verdade? Diga, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em você. Você prometeu que ia lá e foi, viu? Senão eu não pegava o avião. Quase não peguei, rapaz. Então... Mas, diga se não é verdade, a gente tem receio de confiar. Eu estava gaguejando, você falou, fala logo, né? É verdade. Como que a gente aprende a confiar, gente? Confiando. Eu não sei outro jeito. Aí, geralmente a gente tem o receio de deixar as pessoas tomarem decisão e elas não tomarem. E se tomar uma decisão infeliz? A melhor maneira de aprender a confiar é confiando. É você acompanhar. É você perguntar como a pessoa está. É você permitir que eles decidam. E depois dar feedback.
Que resultado você teve? Como é que foi isso? Aqui ó. Isso aqui é tão importante, gente. Queria que você ouvisse mesmo. Teve um menininho que ele viu que não tinha pai na casa dele. E se não me engano, não está escrito aqui. 6 anos, alguma coisa assim. E ele perguntou para a mãe dele: ô, mãe, eu tenho um pai? Ela falou: sim, filho, todos têm que ter um pai. Eu falei: cadê o meu pai? Porque eu não tenho um pai aqui. Ela falou assim: filho. Aí ele falou: bom, já que meu filho está fazendo essas perguntas, ele está pronto para saber da minha história. Esta mulher ficou grávida no final da adolescência, então, mãe solteira. Ela ficou casada durante 2 anos e se divorciou. Alguns anos mais tarde, ficou grávida novamente. 6 meses depois de nascer seu filho, ela divorciou-se novamente. Com 22 anos de idade, 2 filhos, sem formação universitária, percebeu que tinha muito azar com os homens e decidiu que viveria apenas ela e seus 2 filhos. E ela disse para o filho: filho, como eu não dou sorte com os homens, é por isso, mas eu prometo que eu vou amar vocês 2. Tipo assim, pelo pai que não está aqui e pela mãe, eu vou amar vocês, eu faço esse compromisso. Mas o filho continua insistindo: mãe, por que a senhora não arruma um pai para mim, né? Ela disse: filho, eu já te contei. Aí ela, num tom de brincadeira, falou assim: tá bom, você acha que é fácil assim? Por que você não sai por aí e arruma um pai para você? Falar isso para uma criança. A criança... E aquele dia, era o dia que ele estava entrando no primeiro treino de uma luta marcial. Se não me engano, era Kung Fu. Aí ele entrou e chegou parou um cara de moto, cabeludo assim, fortão e tal. E aí ele conta na história que era um cara que qualquer criança teria medo. Mas como os 2 estavam começando, eles foram treinar juntos, porque eles estavam no mesmo nível. E aí ele gostou tanto do cara, o cara gostou dele, começou treino para lá, treino para cá, e aí um dia ele falou que ele tinha um interesse de assistir um filme, enfim, rolou uma história do cara convidar esse menino para ir no cinema. Chegou lá, pediu para a mãe dele, falou: você sozinho no cinema com um desconhecido? De jeito nenhum. Falou: então mãe, por que você não vai junto? E lá foi a mãe para o cinema junto com o amigo dele de Kung Fu. Só que parece que uma das únicas vezes que foram os 3. Porque dali a pouco só foi ele e ela. E ele casou com a mãe dela e adotou ele como filho. Sabe quem é esse cara? É o Rory Vaden, um dos palestrantes do Summit, um dos 100 homens mais importantes em palestra de liderança e um dos melhores em questão de resultados. E sabe por que ele contou a história no Summit? Ele disse assim: se você pode delegar uma criança para arrumar um pai para si, o que você não pode delegar? Sabe por quê? Porque quem delega tarefas só atrai seguidores. Quem delega autoridade forma líderes que terão outros líderes seguindo ele. É essa a visão que a gente tem que ter, vontade para se multiplicar. Não foi Jesus que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e façam discípulos em todas as nações? Isso é o quê? Subtração? Isso é multiplicação. Desde o começo foi assim: cresçam, encham a terra, multipliquem-se, vamos lá. E agora ele está dizendo para a igreja: vamos, multipliquem-se, façam discípulos. Confie nas pessoas. Isso não quer dizer que as deixarão sozinhos ou se vira aí. Não. Você vai manter aquele coração que se importa. Você vai procurar capacitar aquela pessoa. Chame a pessoa. Eu falo do pastor Gilson, mas o pastor Gilson ele fez isso comigo. Ele chegou, eu não tinha, era bem novo e tinha uma parte minha que ainda continua precisando de alguns ajustes, mas era questão de organizar a mensagem.
E ele tirou um dia inteiro, ele fez um estudo comigo sobre sermão expositivo, depois ele ficava me dando as dicas depois que eu pregava. O pastor Gilson me ensinou a pregar. Mas sabe, tinha coisas que ele falava, cara, isso é mais talento seu do que meu. Ele falava, vai e faz. Eu fazia determinadas coisas que depois estava na diretoria. Você sabia que o pastor Ronaldo fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? É, porque eu era pastor roqueiro, né? Aquela época um negócio de que começou a academia, treinar e fazer exercício com música. Eu inventei a tal da aeróbica gospel. Aí eu falei assim, agora eu vou tomar uma dura do pastor Gilson, porque os caras não estão... Que nada. É isso que eu quero, cara, que você vai para fora, que a gente se envolva, mude toda essa cultura. O cara estava ali me estimulando. Tinha coisa que eu ia fazendo, ele falou, você fez isso mesmo? Eu falei, agora eu vou ter que contar. Fiz. Você fez capoeira dentro do templo? Fiz. Que legal, hein, cara? Quantas pessoas, eu vi lá o mestre profeta se converteu, virou um homem de Deus, um pastor lá na Sara Nossa Terra. Olha que influência. Gente, ele acredita, ele, quando era bem jovenzinho, acreditava, e continua acreditando em mim, mesmo que ele viu que não deu lá muito certo algumas coisas, mas ele continua acreditando. E sabe, gente, por fim, uma característica muito importante, seja vulnerável. Você não precisa fazer as coisas perfeitamente, sabe? Veja o que Paulo disse, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Veja só, você não tem que acertar sempre, mas você precisa ser verdadeiro. As pessoas preferem seguir um líder verdadeiro do que aquele que está sempre certo. Você não precisa ser perfeito. Quando você errar, reconheça o mais rápido possível. Seja vulnerável. Gente, eu cometi 2 enganos de agenda em uma semana só, que prejudicou muita coisa aqui. Sabe o que eu fiz diante da equipe? Falei, me perdoem, a culpa é minha, eu sou o responsável, eu estou errado. E todo mundo procurando me ajudar, entendeu? Assumir vulnerabilidade, uma coisa simples, era só ter lido direito o negócio lá. Você não leu direito aqui, ó, tá aqui, ó. Não, todo mundo tratou com muito carinho. Nós somos juntos. Obrigado, Guilherme Borges, meu amiguinho que me ajuda lá nas minhas falhas. Tem um cara que conhece minha vulnerabilidade, o Guilherme Borges. E assim mesmo eu olho para ele, eu tenho certeza que ele me ama, gente. O Gui olha e fala assim, esse pastor aí tem hora que dá umas bola fora, mas ele me ajuda. Sabe por quê? Eu não preciso ser perfeito, você não precisa ser perfeito. Não se trata disso, mas é você procurar ser santo, comprometido com Deus. Pedir para Jesus te ajudar, te abençoar. Lembra, a humildade, ela inspira. O orgulho destrói. Viva com paixão, com coragem, integridade. Não tente convencer os outros que você é o cara que sabe de tudo, o dono da verdade. Mas se mostre uma pessoa centrada. Mostra que você precisa das pessoas e que juntos nós podemos fazer algo melhor do que poderíamos fazer sozinhos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Senhor ministre fortemente ao seu coração. Feche seus olhos. Talvez na hora que eu falei sobre as características, você falou, eu não sou essa pessoa. Parabéns, você está sendo vulnerável.
Eu não tenho essa força. Parabéns, quando você é fraco, que você é forte. Assuma, tenha coragem para ser vulnerável. Tenha coragem para dizer, eu não sei. Quando se fala de líderes, se pensa em função, em cargo. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Peça para Deus que você quer que Deus o use neste momento. Que as pessoas tanto estão, o mundo precisa tanto da igreja. Aliás, dos que estão aqui nesta terra, a igreja é a única e a última esperança da terra. Porque ela é corpo de Cristo. Tira o corpo de Cristo da terra, não há mais esperança, porque não há mais Jesus. Ofereça-se a ser impacto de influência na sua casa, a ser o pai e a mãe que os seus filhos amam obedecer. Ofereça-se. Ofereça-se. Para lá no lugar onde você trabalha, numa empresa, num órgão governamental ou não governamental, ofereça-se para ser influência, para causar impacto. Ofereça-se.